Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma história aqui que eu tenho certeza que vocês já estavam aguardando. Bom, tá chegando agora, se inscreve, deixa o seu joinha. Vocês sabem o quanto isso é importante. Deixar o seu joinha, se inscrever e deixar o seu comentário. Isso é muito importante pra gente aqui no canal, tá bom? Então, simbora lá pro nosso vídeo de hoje. Então, pro nosso vídeo de hoje. Olá, Dani. Pode me chamar de Alice. Estou vivendo um conflito interno muito grande. Sou mãe de 4 filhos, divorciada, namoro há uns anos e vou contar minha história desde criança. Minha mãe e meu pai são separados desde os meus 5 anos de idade. Tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Fora os outros que meu pai teve após o divórcio. São mais 3, um com cada mulher. Meu pai e minha mãe, eles tiveram um relacionamento muito conturbado. Ele batia muito nela, chegou a trincar o maxilar dela uma vez e ela teve que engessar o braço. Nesse dia, minha mãe desmaiou. Assistíamos tudo sem entender o porquê. Ai, meu Deus. Meu pai era mecânico, trabalhador, bem-sucedido, bonito, de uma família grande de 10 irmãos, mas tinha estrutura. Trabalhou desde os 9 anos em uma única empresa. Depois que saiu, depois dos 40, abriu o próprio negócio. Minha mãe, ela foi adotada. A mãe dela vivia nas ruas, nos bares, se prostituindo. Era ela e um irmão. Eles eram do Mato Grosso e vieram para São Paulo e foram adotados aqui. Passaram poucas e boas e muitos judiavam deles. O irmão foi embora deixando minha mãe para trás. Bom, minha mãe então trabalhou, casou com meu pai e eles tiveram 3 filhos. O mais velho, desde criança, apresenta distúrbios, mas ninguém deu muita importância. Ele tinha uma mancha no fundo do olho e não trataram. Hoje ele tem sequelas e quase perdeu a visão. Isso me magoa muito. Ele apanhava muito quando era criança. E eu via às vezes que meu pai chutava ele no canto do sofá. Ele cresceu sem abraços, sem carinho. Sempre deu trabalho. Sempre foi revoltado. Já se vestiu até de mula numa época confusa. E meu pai sempre deu as costas para todos nós. Aliás, até porque ele tinha raiva da minha mãe e descontava na gente com a distância e as desfeitas. O mais novo foi o melhor tratado. Ele foi mais acolhido pelo meu pai, pela minha mãe e pela minha avó. Hoje ele é policial, é bem casado e bem sucedido. Eu sobrevivi. Eu era mais feia. Eu tinha cabelo bem curto, porque minha mãe não gostava de cuidar. Éramos pobres, morávamos em uma casa de 2 cômodos, sem muro, sem reboco. Meu pai morava melhor, tinha carro e moto. E a gente achava que meu pai era rico, tipo, na época, né? Minha mãe trocava muito de namorado. Isso me incomodava. Sempre levava para morar lá em casa. Passava uns anos, trocava. Quando eu tinha 8 anos, ela foi embora e me deixou. Deixou meus irmãos com meu pai. Depois me mandou de trem de volta com meu irmão. Não, de volta com o irmão do meu padrasto. E nessa época eu tive até sorte dele ser um homem bom. Então correu tudo bem. Antes disso, já tínhamos ido para outro estado e não tinha dado certo. Eu via as coisas que me chateavam. Teve uma época que ela abriu um bar. Ela era trabalhadora, bonita, mas para mim ela não era exemplo. Diferente das mães das minhas amigas, a minha mãe não ligava para o nosso futuro. Eu comecei a namorar com 12 e com 13 eu perdi a minha virgindade. Namorei por 3 anos e conheci umas amigas, quando comecei a estudar à noite. Essas amigas frequentavam churrascos com homens ricos e elas matavam aula e eu ia junto. Então comecei a gostar. Larguei do meu namorado, não foi fácil. Ele era um pouco mais velho, mas me dava de tudo que eu queria. Ele tinha 15, eu tinha 15 e ele 23. Bom, lembro que uma vez ele me deu uns tapas. Aí eu terminei de vez. Não mencionei que quando meu pai soube que eu estava namorando, ele me tocou do bairro dele igual se toca um cachorro.
Depois disso, eu só andava com as meninas nesses churrascos. Eram homens bem mais velhos, homens casados. Eu já não ia mais para a escola. Acabei me envolvendo com um deles. Ele tinha uma concessionária de veículos, mas eu não servia para isso e me apaixonei. Fiquei anos com ele e nunca ganhei nada, nada que me compensasse. Depois disso, fui migrando de namorado. Ela quis dizer, gente, que eu acho que o cara era meio que o sugar daddy e ela não soube tirar nada dele, né? Ela ficou com esse homem velho aí por anos e não ganhou nada dele. Bom, depois disso eu fui migrando de namorado para namorado. Passava dias fora de casa, na casa das minhas amigas, voltava de madrugada. Conhecia as drogas, mas graças a Deus só experimentei, vi que aquilo não era para mim. Tampouco a vida fácil. Gente, eu não servia para aquilo, mas eu tinha um fogo no rabo. Eu sempre fui muito ativa, de ir para todos os lugares, então eu não descansava. Tive vários relacionamentos, trabalhava também em um restaurante para me manter, ainda morando com a minha mãe, que tinha nessa época já outro marido que ajudou ela a construir o bar. Esse, depois que eles se separaram, fiquei sabendo que ele me espiava de madrugada no meu quarto, que tinha somente uma cortina. Meu irmão viu e contou para minha mãe. Não sei se ela teve alguma atitude. Sei que ela brigava comigo e a gente chegou a se agredir. Acho que era por isso, mas eu não entendia. Eu não queria mais ficar lá. Então eu ia para a cidade vizinha, na casa de uma família amiga, arrumava faxina, ficava lá uma semana, depois voltava. Cheguei a morar com a minha avó por um tempo. Nesse período arrumei um bancário, casado. Ele me pagou a carteira de motorista. Me dava tudo. Ia me dar um carro. Mas ele tinha negócios com uma tia minha que contou para a mulher dele sobre nosso envolvimento e aí tudo acabou. Nesse período, minha mãe me acusava de estar vivendo boa vida e não ajudando ela. Depois eu arrumei um traste conhecido de infância e engravidei. Bom, então ele bebia, ficava agressivo, mas de vez em quando ela dormia lá na casa dele. Por algumas vezes ele me agrediu, me dava cabeçadas, me beliscava, me deixava roxa. Quando eu ganhei meu filho, né, na fase que eu estava amamentando, foi difícil. Mas eu me livrei. Eu, minha mãe e meus irmãos acabamos mudando de bairro. Arrumei um trabalho. Eu tinha 25 anos e minha filha tinha 6 meses. De lá pra cá, virei mãe por ela. Eu morava com a minha mãe e já estava com outro padrasto. E ele não gostava muito da minha filha. Mas a casa era alugada no meu nome. Então eu trabalhei, comecei a comprar móveis. Minha mãe saiu da casa e foi com ele para um outro lugar. Meu irmão mais novo continuou morando fora porque tinha passado num concurso. O mais velho, cheio de problemas, morava comigo. Às vezes eu discutia, ele queria avançar em mim porque ele escutava som alto até de madrugada e eu acordava 4 horas da manhã para trabalhar. Até que ele foi embora para uma outra cidade também. Então eu arrumei um namorado, depois de 1 ano da minha filha. Ficamos um tempo namorando e fomos morar juntos. Mudamos de cidade. Junto com a mãe dele, que resolvia tudo por ele. Aquilo até me cansava. Mas minha mãe dizia que ele era um bom menino. Que ninguém mais ia me querer. Lá nessa cidade eu trabalhei de doméstica. Trabalhei também numa loja e no mercado. Eu já tinha uma moto, que depois a gente trocou por um carro. Bom, Dani... Depois de 3 anos da minha primeira filha, eu não queria... Eu não queria engravidar mais, né? Porque eu não era feliz com ele. Mas eu nunca tomei remédio, pois eu tinha varizes internas e doía muito. Então eu tinha medo de piorar. Mas, amiga, tem tantos métodos anticoncepcional, né, gente? Vamos lembrar que não tem só a pílula, tá? Tem camisinha, tem DIU, tem muitas coisas. Só para lembrar vocês aqui. Tive minha filha lá naquela cidade. Ele, que tratava minha primeira filha com carinho e atenção, mudou bruscamente. E ela sentiu. Então, voltamos para a nossa vida da nossa cidade natal, onde ele arrumou um emprego melhor, depois de tanto eu insistir. Apoiei também ele a trocar a carteira de motorista e se aproximar do pai dele, que ajudou ele a entrar, trocar a carteira, acho que para negócio de caminhão, né? Acho que era de carro. Então, falei para ele se reaproximar do pai dele,
que ajudou ele a entrar numa grande empresa. Foi quando ele saiu da dependência da mãe dele. Então vivíamos bem. Nessa época meu marido era caminhoneiro, voltava para casa 2 vezes na semana, eu trabalhava de secretária numa empresa e com o auxílio da mãe dele construímos nossa casa. Ficamos 12 anos juntos. Quando terminou de construir a casa, eu não quis mais ficar com ele. Então no meio do caminho teve muita intromissão da mãe dele. Ele chegou com o pescoço roxo dizendo que eram as caixas e tinha um homem que ligava para ele no meio da noite. Eu cheguei a discutir com esse cara no telefone, pois eu descobri que era um gay. Apesar de toda a minha trajetória, eu era inocente, eu não tinha malícia. Mas ali ela começou a perceber que tinha algo errado, né? Mas um dia no meu trabalho apareceu alguém diferente. Uma presepada, travestido de bom homem. Um homem do campo, sabe aquele cheiro? Camisa com manga dobrada, um chapéu. Começou a ir direto lá. E eu me apaixonei por ele. Trocamos olhares, trocamos telefones. E eu desisti do meu casamento. Ficamos juntos por 6 meses. Eu namorando, né? E meu ex não saía da minha porta. Eu apaixonada. Depois de 6 meses com esse forasteiro, eu engravidei. Ele disse que era homem que ia sumir e sumiu. E eu ali, grávida do 3º filho, gente. A família dele eu achei pelo Facebook e quebrei a cara. Se negaram a me dar qualquer informação. Porém, não excluí. Quando meu filho nasceu, eles viram que era a cara dele. Então vieram puxar assunto e viramos amigos. O pai do meu menino era solteiro, mas era isolado. Ele não falava da vida pessoal e nem onde estava morando com os pais dele. Ninguém sabia da existência do meu filho. Esqueci de dizer que nesse período ele nunca mais respondeu nenhuma mensagem minha. Ele arrumou uma namorada, ela postava fotos e eu sofria muito. Até que se separou dela e a cunhada dele me encorajou a procurá-lo. Peguei meu bebê, uma mochila, deixei as crianças na minha mãe e fui lá. Foi uma surpresa, todos ficaram encantados com a chegada do bebê. Ele se fez de inocente e eu, apaixonada, caí. Ali achei que tinha encontrado minha felicidade, pois fui muito feliz naqueles dias, né, que eu estava ali com ele. Voltei para minha realidade, mas fiquei indo lá na casa dele a cada 2 meses. Até que no ano novo, engravidei novamente. Então ele me proibiu de ir lá, proibiu da mãe dele me receber. Até que meu 2º filho nasceu. Nesse período, a família dele esteve só do meu lado. Me mandava ajuda, me dava suporte, conversava comigo. Mas ele fingia que eu não existia. Eita. Bom, ele não quis mais saber dos meninos em nenhum momento. Entrei na justiça para provar a paternidade. Foram anos de luta. Consegui finalmente o DNA para provar. E depois de 5 anos, né, que ela conseguiu provar que os filhos realmente eram dele. Mas eu não acho que ele sumiu, sinceramente, porque ele achava que os filhos não eram dele, não, amiga. Porque ele não tinha caráter mesmo. Ele era igual você falou, um forasteiro, e você ingênuo ali foi engravidar do cara, né? Então, ela, depois de 5 anos, né, conseguiu fazer o DNA. Hoje ele paga pensão, estipulado pela justiça, e eu moro com meus 4 filhos. Pago aluguel, trabalho, faço faxina, vendo coisas porque não posso arrumar trabalho fixo, porque não tem ajuda para buscar os meninos e nem levar, tipo, na escola. A minha filha mais velha tem 18 anos, começou a trabalhar, me ajuda muito. Como eu disse antes, eu sou muito ativa. Então fiz vários cursos, me encaixo em várias coisas, né? Já fiz curso de unha, de sobrancelha, que me ajudou muito e ainda me ajuda. Meu forte são as sobrancelhas. Bom, ela falou que fez o curso de instrutor de autoescola, operador de máquina pesada. Assim, quando o horário das crianças bate, eu posso sempre atuar em alguma área. Ah, legal isso aí que você falou, né? Tipo, ela não se prendeu a uma profissão, ela foi fazer um monte de coisa, porque assim que
Ah, peraí, meu horário dá aqui, então bora. Sobre mim, hoje eu sou uma excelente pessoa. Sou honesta, trabalhadora, mãezona. Isso eu ouço de muita gente. Meus filhos andam limpos, bem vestidos, são bem educados. Nunca precisei me humilhar em relação a passar necessidade. Nunca deixei a peteca cair. Meu pai, ele é meio afastado. Minha mãe, eu falo com ela mais o necessário mesmo. Dani, eu me amo. Não acho, mas todos dizem que eu sou bonita. Eu não estou sozinha, mas também não estou casada. Quando meu filho mais novo tinha 6 meses, me envolvi com um mecânico. Estranho. Ele era um cara meio estranho. Ele trabalhava na frente da minha casa, a casa que eu tinha mudado. Hoje faz 6 anos que estou com ele. Eu tenho 42, ele 46. Não tem filhos e não pegou amor pelos meus, nem nos pequenos que eram bebês. Quando ele começou, no começo ele me humilhava, me passava mel, depois sumia por dias. Em outras palavras, era uma chateação. Depois de 2 anos eu já estava cheia, ele quis dar uma de que me assumiu, né? E eu fui trabalhar com ele na oficina. Aí ele era meu namorado e patrão. Então ele não me pagava dinheiro, ele pagava minhas contas. E eu fiquei dependente dele. Errado, né, amiga? Se vai trabalhar com o namorado, vocês têm que ter salário, tá, gente? Tem isso não. Senão vai trabalhar para outra pessoa. Bom, a gente se desentendia, mas a gente foi levando, tá? A família dele não me aceita. Faz 5 anos que eu não passo um Natal animado. Ele não tem muitos amigos, mas quando tem algum churrasco, ele também não vai. Então, nunca fomos a um churrasco juntos. Só na casa da minha mãe, de vez em quando. Eu, como sempre, fui super animada, já perdi vários shows aqui na cidade, porque ele não gosta de ir. E ele também fica questionando por que as pessoas me cumprimentam. Nossa distração é sair para comer e voltar e ficar em casa. E sabe, eu acho que meus filhos sentem esse peso. Outro dia ele judiou do meu filho. Uma brincadeira grosseira, despretensiosa, que fez a criança chorar. E eu fiquei triste. Eu dependo dele financeiramente. Ele sabe disso. Fala que eu tenho que dar graças a Deus por ter ele na minha vida, pois ele sabe que não é fácil sustentar uma casa sozinha. Eu não tenho apoio também, tá? Um dia ele passou pela minha filha, tava um sol de rachar na rua, e nem para oferecer uma carona para ela, ele ofereceu. Tipo assim, gente, ele é um cara troncho. Ela fala assim, por que você não passa um perfume? Ele fala, ai, pra quê? Né? Só minhas qualidades já te serve, eu não preciso ficar passando perfume. Então, tipo assim, é um cara, né? Bom, tudo isso, Dani, que eu vivi, eu só senti prazer sexual com o pai dos meus filhos. O resto, tanto antes e depois, foi só frustração. Eu sou ocupada, pois o tempo todo eu tô com meus filhos, né? Tô trabalhando. Não tenho nem tempo para pensar em muita coisa. Acho que depois de tanta desilusão, eu não sei nem flertar mais. Mas eu sinto que me falta algo. Eu amo viver. E ela falou assim, eu tinha que desabafar com vocês. Mas, gente, não acabou não, peraí. Aí ela voltou com outro e-mail para se explicar melhor. Ela falou assim, Dani, eu queria dizer que meu namorado, ele não é uma pessoa ruim, assim, aparentemente. Ele é narcisista, daqueles antigos, sabe? Ele evita que eu tenha contato com outras pessoas. Tanto que eu já larguei dele algumas vezes. E toda vez ele volta, geralmente, quando ele sabe que a minha geladeira tá vazia. Então ele meio que usa, né, o problema financeiro dela para isso, né? Bom, aí ele fala, né, que vai comprar uma casa, que ele vai me ajudar a levantar meu negócio, pois hoje em dia eu trabalho com ele, ela trabalha com vendas também, né? Mas, Dani, isso nunca acontece. Eu fico chateada todo final de ano, porque eu não gosto de passar finais de semana sozinha,
Quando minha avó era viva, a gente até ia lá, né? Tinha festa, via pessoas, tinha alegria, tinha família. E hoje eu fico nessa nostalgia de ficar pensando quando eu era criança, que eu vivia essas coisas e hoje eu não vivo mais, tá? Bom, ela falou assim que também a família dele excluiu ela. E ela nem tenta também participar assim da família dele, porque ela já passou muitas humilhações com eles. Ela falou, eu não citei, mas eu trabalhei pro irmão dele por 4 meses numa empresa. Passei numa entrevista com mais 10 mulheres. E eles nem sabiam que eu era namorada do irmão do cara ali na época, né? Aí eles me contrataram e quando descobriram, começaram a me humilhar. Pelo visto, ele é o queridinho, assim, da família. Não por amor. Mas o cara que tem uma grande... Tipo, coisas escondidas e não revela pra família. Bom, ela falou que quando ele também abriu o próprio negócio, ela foi trabalhar de secretária pra ele. E ela trabalhou muito, sem registro, sem nada, só escutando abobrinha, tá? Então ele se levantou, comprou algumas coisas, mas nunca teve responsabilidade para se firmar com nada. E acabou perdendo também as coisas que eles conquistaram. E ele, gente, sempre jogava a culpa nela. Olha, não deu certo por sua causa. Então ela ia lá, ela trabalhava, ela dava o melhor dela, ela não ganhava um centavo para isso e ele perdia, a culpa era dela, tá? Bom, ele sempre achou que não era para mim comprar presente para os meus filhos. Tanto, gente, que ele nunca deu uma bala para os meus filhos. Ele nunca chegou aqui e falou assim, olha, eu vou dar um presente para vocês. Claro que agora a gente chegou numa fase que eu faço ele comprar algumas coisas no cartão, porque ele resolveu ficar comigo. Então eu aproveito um pouco disso. E quando ele insiste em voltar, ela tenta, né, nessas épocas aí que ele quer voltar com ela tenta comprar algumas coisas no cartão dele. Mas depois também chega uma hora que ele corta tudo, tá? A vida íntima deles acontece assim, de 60 em 60 dias. Bom, a cada 30 dias ele leva ela para comprar algumas coisas de comida, coisas que ela precisa, tá? Ela fala que a vida sexual dela, na verdade, é uma tortura, porque ela não sente nada por ele, né? E Dani, eu tô aqui nessa relação. Eu sinto desespero. Eu quero muito arrumar um emprego que, né, que caiba assim no horário das crianças, para que ela tenha novamente a liberdade dela. E eu falo para vocês, né, gente? A partir do momento que você tem, né, o seu financeiro ali em dia, no seu controle, você tem a sua liberdade também. Porque a partir do momento que você depende do cara para tudo, ele que tem o controle ali da sua vida praticamente, tá? Ela falou que hoje ele tem... Que ela fala que muitas pessoas elogiam ela, que ela é muito bonita. Ela tem 42 anos. Ele não fica me vigiando, né? Tipo, ele não fica mais vigiando ela, nem as redes sociais dela, pra ver quem comentou, quem não comentou, tá? E... ela disse o seguinte, minha mãe sempre fala pra eu ficar, pois ela... Toda vez que ela fala pra mãe dela que ela quer separar dele, a mãe dela fala, não, minha filha, fica, você não vai arrumar uma pessoa que nem ele, né? Por quê? Porque, querendo ou não, ela tem lá os 4 filhos, né, dela, então a mãe dela fala, não, fica aí, né? É aquela palavra que eu sempre falo pra vocês, que antigamente usavam, melhor com ele, pior sem ele, que eu odeio essa frase, mas é o que a mãe dela fala pra ela. Bom, aí ela fala que infelizmente por enquanto ela tem que estar com ele por causa dos problemas financeiros dela, tá? Ela fala assim, Dani, olha, eu nem queria assim que ninguém me ajudasse financeiramente não, eu só queria que alguém me ajudasse a olhar as crianças de vez em quando,
ou os pais dele, ou a minha mãe, né? Para que eu pudesse ali também. Amiga, põe numa creche, põe numa escolinha, faz alguma coisa, dá seus pulos aí, porque sua filha já tem 18. Seus filhos, eu não sei quanto. Você vai ter que dar seus pulos aí. De repente, até a sua própria filha já pode ficar em casa com os meninos mais novos, né? Pra você ir trabalhar, sabe? Bom, ela falou assim que o marido dela, por não ter amigos, é uma pessoa sozinha. Ela falou assim que acha que algumas pessoas falam que ele é psicopata, pois ele não tem sentimentos. Mas não psicopata de fazer maldade com alguém, mas ele não liga de passar por cima de ninguém para realizar as coisas dele. Então ele é meio isolado, sei lá, do mundo. Bom, e assim eu continuo lidando com isso todos os dias. Gostaria de ter uma resposta de Deus, mas a gente sabe que o tempo de Deus, ele é certo. Eu acredito que Deus tem algum propósito para eu estar vivendo isso, né? Talvez seja só uma fase que eu queira mudar. Olha, amiga, eu acho o seguinte. Nós temos que começar a mudança. É muito bom a gente ter essa fé em Deus, que Deus pode mudar a nossa vida. Pode, porque mudou a minha, mudou de muitas meninas que já escreveram pra gente. E eu tenho certeza que Deus pode mudar a sua vida também. Porém, você também tem que fazer por onde? A partir do momento que a gente muda, tudo muda, né? Então, a partir do momento que você começar a mudar a sua vida, né, que você der o primeiro passo, eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar também. Então, primeira coisa, se todo o problema é com quem vai ficar com seus filhos, né, eu acho que você não colocou a idade deles, né, você colocou da menina, mas você foi mãe nova. Então, eu acredito que seus filhos já estejam numa idade de escola, tá? A sua filha já tem 18 anos. De repente, ela possa ficar com os meninos para você ir trabalhar. Esse cara, ele não é pai de nenhum dos seus filhos, né? Mas ele está na casa de vocês. Então, assim, eu também não acho que ele tem que ficar... Como que eu vou te falar isso? Eu não acho que ele tem obrigação, né? Mas se ele está com você, ele tem que tratar os seus filhos bem. Eu acho que a sua prioridade é ver os seus filhos serem bem tratados, né? Eu acho que toda mãe que é separada e tem filhos e se casa novamente, ela quer ver os filhos dela serem bem tratados pelo atual marido dela. Eu acho que isso é, assim, o primordial, essencial para que esse relacionamento comece a dar certo. E claro, sermos nós também bem tratadas, porque é um exemplo que a gente vai dar para os nossos filhos. Eu acho que você está muito nova, você tem uma vida inteira pela frente, apesar de você ter enfiado muitos pés pelas mãos aqui, né? Tipo, você conheceu o cara e engravidou, depois engravidou de novo. É o que eu falo pra vocês, gente. A vida hoje, eu acho que a gente tem que focar muito no nosso futuro. A vida hoje, ela não é pra brincadeira, sabe? Engravidei, depois engravidei de outro. Não, vocês têm que se cuidar, vocês têm que ter metas, você tem que pensar no futuro de vocês. Eu tô muito propensa a começar a achar que o casamento, né? Eu tava vendo um filme essa semana, quando a gente tava voltando de Dubai, e era um filme indiano. Vocês sabem que indiano, eles falam muito isso, né? Eles têm muito aquela coisa do casamento arranjado. Aí a mulher falou assim, casamento, a gente tem que se adaptando. Então eu vejo que, e foi ela até que falou algo que eu acho que eu falei nesse vídeo ou no vídeo que eu gravei, que as mulheres, elas foram muito criadas para terem contos de fadas, né? Mas a vida real não é um conto de fadas. Então, um casamento, o que você tem que olhar? Eu quero um pai para os meus filhos, eu tenho que ver se essa pessoa é uma pessoa boa. Se esse cara realmente vai arcar com o que os meus filhos vão precisar, né? Eu tenho
que está com uma pessoa que queira crescer, que tenha a ambição que eu tenho. Então, assim, hoje, para casar, eu acho que tem muitos tópicos aí que a gente tem que preencher. Para ter um filho, então, a lista deveria ser maior ainda. Sabe por quê? Porque um casamento, por mais que a gente olhe o nosso parceiro, pode ser que esse casamento não dê certo. Então, se você não tem ninguém, tchau. Se você tem um filho, esse homem vai ficar na sua vida pro resto da sua vida. Vocês vão ter uma conexão, né? Vai ter ali. Então, se você tem uma pessoa que, sinceramente, você pensa assim, eu gostaria de ser filha desse homem, se responda isso. Se você falou não, por que você daria um pai desse pro seu filho? Muitas vezes o cara não quer nada, muitas vezes os caras, né, não trabalha, não tá nem aí pra vida, só quer curtir, acha que a vida é um morango e, né, é fazer filho e tchau. Então, sejam mais cabeça, comecem a pensar mais com a cabeça. Eu tô num relacionamento, por que você tá perdendo tempo num relacionamento que você vê que o cara não tem futuro? Pra que você tá perdendo tempo num relacionamento que o cara não quer nada com a hora do Brasil? Não estuda, não trabalha, não tem ambição, não... Então, assim, hoje é o que eu falo pra vocês. A minha cabeça mudou muito. Então, hoje, nossa, pra eu ter um relacionamento, se eu fosse solteira hoje, eu nem sei, gente, porque eu ia ser tão chata. Sério, eu ia ser tão chata que eu ia beirar a insuportável. Porque eu ia escolher a dedo mesmo a pessoa que está na minha vida e a pessoa que eu teria um filho com ela. Nossa, mas seria a dedo, sabe? Então, eu acho que tá na hora das mulheres começarem a pensar mais assim, deixar de se levar por qualquer coisa que aparece na sua vida. Aí você tá carente, você vai lá, dá pro homem, dá sem camisinha, aí aparece grávida, aí tá aí a dor de cabeça pro resto da sua vida, né? E dor de cabeça pro filho, porque normalmente o cara não vai querer saber dessa criança, vai tratar mal, vai, sabe? Então, amiga, olha, você tá aí, 42 anos, você fez um monte de curso aí, arruma um trabalho, começa a tomar as rédeas da sua vida. Mesmo que você esteja aí casada com esse cara, comece a tomar as rédeas da sua vida. Começa a ter o seu dinheiro. Começa a ter a sua liberdade. É só assim que você vai se sentir, sabe, uma mulher novamente. É só assim que você vai sentir que você tem as rédeas da sua vida novamente. Ah, peraí. Ah, eu tenho que esperar cada 30 dias para fazer compra. Então, se as coisas acabarem de 30 dias, não tem. A cada 60 é sexo. Ah, vai se catar. Nossa Senhora da Penha. Não dá, gente. Sério, não dá. Pensa direitinho aí o que você quer pra sua vida. Tá na hora de você levantar, arregaçar as manguinhas e dar o primeiro passo pra sua liberdade. Beijo e até o próximo. Tchau.